Muito boa noite, pessoal que está chegando aí agora do Jornal Cidade em Foco. Estamos aqui em mais uma das nossas sagas, das nossas séries de entrevistas aos pré-candidatos de Lavras a deputado estadual e também deputado federal. Hoje, especialmente, estou aqui na casa do pré-candidato, professor Carlos Lindomar, que nos recebeu gentilmente para bater um papo, falar um pouco sobre quem é o candidato, sua trajetória, quais são os seus feitos, suas conquistas, para a gente descobrir e vocês também terem a oportunidade de conhecer este candidato. Quem chegando na live aí, se puder compartilhar, puder deixar o seu comentário, o candidato também, aqui futuramente pré-candidato, agora pré-candidato, futuro candidato, estará respondendo também perguntas que forem enviadas aí na live. Então peço que quem puder compartilhar, para a gente será muito bacana, será muito proveitoso. Professor Carlos Lindomar, te agradeço por ter recebido a nossa redação, a nossa equipe aqui na sua casa, gentilmente, e ter aceitado essa entrevista para termos a oportunidade de conversar e explorar bastante o tema Eleições 2022. Perfeito. Primeiro, boa noite a Nelson, boa noite a todos os seguidores aí da página Cidade em Foco. É um prazer, uma satisfação estar aqui, né? E como você disse, além de ser um prazer, de ser uma obrigação, de ser um prazer para nós pré-candidatos, é uma obrigação vir a público, expor, né? Nesse momento de pré-campanha de uma forma mais restrita em função da legislação eleitoral, mas estamos aqui para nos apresentar e ter um bate-papo aí proveitoso com você e com seus seguidores. Com toda certeza. Durante essa semana, também na próxima semana, estaremos com outros pré-candidatos também, que estarão nos concedendo, né, a oportunidade de estar conversando e explorando todo esse momento, né, de pré-campanha que nós pretendemos trazer, né, a conhecimento de toda a sociedade. Lindomar, gostaria de começar aqui fazendo algumas observações. Nós vamos ter ali mais ou menos 50 minutos para estarmos conversando sobre 3 temas. Estaremos falando sobre informações pessoais, também falando sobre a história de Lavras, sua trajetória, sua saga, e também sobre política aqui no município. No final, nós vamos abrir também para poder você explorar também temas do seu interesse e ouvir a população, o que eles tiverem de dúvidas, quiserem mandar as perguntas aí, nós vamos ler e responder ao vivo aqui para todos vocês. Vamos começar aqui. Queria que você falasse primeiramente para a gente quem é o candidato professor Carlos Lindomar, onde você nasceu, família, fique à vontade. Perfeito. Bom, eu nasci em 1975 na zona rural de Parteira, lá no distrito de São Sebastião da Vitória, município de São João del Rei. Então, sou são joanense. Na época, quando eu tinha aproximadamente 5 anos de idade, minha família optou por mudar para Lavras, né? E assim foi feito. Estamos aqui em Lavras desde 1980. Então, me considero um lavrense, né? Recebi até esse título recentemente aqui de cidadão honorário, mas o título é só um papel. O que importa é o sentimento e o coração, né? Então, sou lavrense desde 1980, né? Aqui fui criado. Sou filho do Carlos, sou Carlos, ali do barzinho em frente ao Hospital do Coração, né, do antigo Hospital do Coração, e da dona Nélia, já falecida, maior orgulho dos meus pais, né, e com muita dificuldade, muito estudo, né, consegui me formar em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, e voltei para Lavras, então, saí de 95 a 2000 para estudar em Belo Horizonte. Tive a oportunidade de voltar para Lavras e desde então exerço aqui a minha profissão de advogado, né? São 22 anos já de estrada como advogado. O exercício da advocacia me deu o maior prêmio que eu podia ter na vida, que foi ser convidado para ser professor no curso de Direito do Unilavras. Lá estive por 14 anos, de 2008 até 2021, né? Exercendo lá a profissão que mais me inspira e a profissão que eu julgo a mais importante de todas, que é a de ser professor. Lá aprendi muito, procurei ensinar com muita modéstia aquilo que a gente tinha aprendido e depois de 14 anos de magistério, no ano de 2021, aí no período pós-pandemia,
a gente, né, optou por desvincular da universidade, porque foram 14... Muita gente me pergunta isso, mas por que você parou da aula? Eu falei assim, olha gente, foram 14 anos chegando em casa às 11h30 da noite. Né, e nesse período da minha vida, agora eu estou com um filhinho de 1 ano e meio, daqui a pouquinho ele chega aí, e optei por, então, ter um pouco mais de tempo para minha família. Né? No meio do caminho aí também acabei virando empresário, hoje eu tenho algumas empresas atuando aí no ramo de construção civil, de parcelamento do solo, de cafeteria. Então, esse é a minha vida, vamos dizer, pessoal e profissional. Né? Do ponto de vista político, né, a minha carreira ela se resume em um período muito curto. Né? Tenho um mandato de vereador na legislatura passada, candidatei pela primeira vez a vereador, fui eleito, me candidatei a deputado federal em 2018, né, num projeto meio arrojado, né, com pouco tempo, sem muita estrutura, sem muito planejamento, sem apoio, sem grupo. Tivemos lá ali 20.507 votos no estado de Minas Gerais. Bem votado. Em Lavras, se não me engano, 7.507 foi a minha votação em Lavras. Né? Tivemos 13 mil votos fora, nas cidades do entorno aí. Fui votado em mais de 500 municípios. Em mais de 110 municípios a gente teve mais de 50 votos. Né? Então, não fui eleito, mas tive uma votação bastante expressiva. Em 2020, né, me candidatei aí a prefeito da cidade de Lavras, com muito orgulho, numa disputa bem acirrada. Né? Tivemos aí disputando com 2 mulheres com uma contribuição para a nossa cidade, uma que já havia sido deputada federal, a outra que já havia sido prefeita por 3 vezes. Né? Mas tivemos o nosso nome à disposição, tivemos a votação boa, né? E dentro do nosso projeto político, dessa vez, né, com um pouco mais de estrutura, com um grupo mais consolidado, né, e com uma experiência maior, com um nome mais difundido em Lavras e na região, né, nós somos aí pré-candidato, né, a deputado estadual pelo Partido Patriota. Muito bom. Lembrando ali que, se eu não me engano, ali é Nelsinho tá mandando um abraço para você. Meu grande amigo Nelsinho, ex-vice-prefeito e atual vereador de Jaci, um grande amigo. Cidade de Jaci, uma cidade que eu tenho um carinho todo especial. Jamais vou esquecer, eleição 2018, fui majoritário em Jaci, fui o deputado federal mais bem votado em Jaci. Né? Tenho uma gratidão muito, muito grande com o povo de Jaci, especialmente aí com o nosso amigo Nelsinho, atual vereador, né, e ex-vice-prefeito, quiçá nosso futuro prefeito de Jaci. Também Luísa Edson Furtado, mandando um abraço para você lá da Ponte Alta. Luísa, um forte abraço, muito obrigado pela sua participação aí. Exatamente. O pessoal que está chegando na live aqui agora, estamos aqui uma entrevista exclusiva de uma série de entrevistas que queremos fazer com os pré-candidatos em Lavras. Aqui o professor Carlos Lindomar está falando aqui, iniciando essa rodada de perguntas. Professor, como que foi a sua formação? Como que foi despontar ali para a advocacia? Que é um curso assim, bastante complexo e exige muito trabalho. Lembrando que o pessoal que estiver na live, pedindo para compartilhar, manda um oi aí, pode compartilhar, marca o pessoal que está chegando e, principalmente, daqui a pouco o professor vai estar no meio dessa entrevista respondendo algumas perguntas que vocês fizerem aqui para ele. Perfeito. Bom, a escolha do direito, né? Por que fazer um curso de direito na época? Olha, eu nunca tive, né, na minha família, tirando uma prima minha, né, que é um pouco a prima mais velha da família, né, até a formatura dela e a minha, nós não tínhamos ninguém na família que tivesse um curso superior. Né? Venho de uma família de proprietários rurais, de pequenos produtores rurais, né? Minha família da minha mãe, do meu pai, eram sitiantes, não vou falar fazendeiro, eram sitiantes ali na região de São João del Rei, e com muita dificuldade, né, a gente pensava na hipótese aí de fazer um curso superior. Mas o meu avô materno, né, que já faleceu aí, já vai mais de uns bons aí 35 anos, deve ser que ele faleceu. Meu avô não tinha estudo, tinha a 4ª série primária, salvo engano, né? Mas ele, pela convivência, por ser uma pessoa de bom trato, de fino trato e muito querido na região, meu avô na época foi juiz de paz em São João del Rei. Hoje você fala em juiz de paz é aquele que vai ali e faz o casamento, né? Hoje essa é a função do juiz de paz. Juiz de paz naquela época,
quando a maioria das comarcas não tinham juízes de direito, ele fazia o papel do juiz de direito em algumas hipóteses, né? Homologar um inventário, trabalhar uma partilha de bens dentro de um inventário, enfim, aquelas coisas mais simplórias dentro do direito, ele acabava tendo um poder decisório dentro dos processos, né? Então meu avô foi uma inspiração, apesar de ele ter morrido, eu era muito novo, mas era uma inspiração que eu tinha muito grande, meu avô Mário Moreira. E o meu outro avô também, conhecido lá em São João como Geraldo Chicuta, né? Geraldo Souza Carvalho, mas Geraldo Chicuta, meu avô era um fã de direito. Tinha lá alguns livros na sua, vamos chamar, biblioteca, né? E sempre gostou muito de ler relacionado ao jornalismo e ao direito, né? Interessante. E aquilo, de certa forma, eu sempre passava minhas férias em São João do Rei. Eu era louco para chegar às férias para ficar com mais com meu avô paterno, o avô Geraldo, que o outro faleceu, eu era muito novo. Mas ali a gente tinha a oportunidade, né, de conviver com ele. Eles até brincavam que eu odiava quando chegava às férias, porque chegava lá eu gostava muito, eu sempre fui muito dinâmico, gostava muito de trabalhar, né? E eu com meus 10, 11, 12 anos, chegava lá, queria capinar o milho, né? E meu avô estava capinando o milho, era o que tinha para fazer, vamos capinar milho, né? E fazia uma tarefa ali, eu falei, mas são 3 horas da tarde, o sol ainda não sumiu, né? Vamos trabalhar mais, enfim. Mas meu avô foi uma inspiração muito grande para isso também. E aí tinha que, né, fazer um curso superior, tinha lá uma dúvida de fazer medicina ou direito, né? Nada a ver uma coisa com a outra, mas acabei optando por fazer direito. Acho que a minha inspiração vem muito dos meus avós, sabe? Muito bacana. Diga-se de passagem, não se faz mais bons apelidos como antigamente, né? Hoje acabou. Um abraço aqui para o André Matias, um grande amigo nosso, mandando um abraço para você também. Grande abraço. Luísa Edson. Liderança da Zona Norte, nossa cidade. Isso, comunidade Ponte Alta também assistindo a entrevista e a gente tem tido contato. Isso, exatamente. André Matias, Lindomar, onde saiu essa vontade de lutar por nossa região e por Minas Gerais? Vamos lá. Olha, André, a gente, né, dentro da convivência no mundo do direito como advogado, tive a oportunidade de conhecer muitas cidades, muitos estados exercendo a minha profissão, né? E a gente vai, na qualidade de professor também, a gente dando aula para vários alunos da região, a gente sempre vendo, né, que algumas cidades despontando mais do que a nossa, às vezes Lavras perdendo espaço para outras cidades, né? E dentro da experiência teórica que eu tinha, né, do direito relacionado aí à administração pública, isso me instigou, né, a de certa forma, enxergar a via política como meio de se buscar mudar essa realidade, né, ou pelo menos contribuir de alguma forma para que essa realidade pudesse ser mudada. Acho que vai muito nesse sentido, né? O lavrense, né, infelizmente, ele acaba tendo aí uma síndrome de cachorro vira-lata, que eu costumo dizer, né? Infelizmente, nós éramos grandes e hoje nós somos menores que tal, menores que aquilo outro. E Lavras tem um potencial imenso. Nós temos a cidade das escolas, né? Dos IPs também, mas a cidade das escolas. E se a educação é a base de tudo, do processo de mudança, a cultura e a educação são a base do processo de mudança de um povo, por que não Lavras fazer uso de todo esse potencial e dar melhor condições de vida para Lavras, para o lavrense e, obviamente, e principalmente para toda a região. Lavras é uma cidade polo, né? E nós temos a responsabilidade com as cidades co-irmãs e vizinhas menores que a nossa. Lavras tem que assumir essa função. Por mais que diversos políticos já tenham tentado, deram a sua parcela de contribuição, mas a gente entende que a gente pode dar a nossa de forma, não vou dizer melhor, mas de forma diferente e de forma mais contundente. Muito bom. Vamos tentar assim, fazer de uma forma assim, bastante profunda. Quase que você já respondeu, mas eu não posso me furtar da pergunta. O que marcou a sua vida até este momento? Qual foi o ponto assim, divisor de águas na sua vida? Em qualquer esfera, professor. Bom, se falar de divisor de águas, né, durante a trajetória de vida da gente, eu passei por várias emoções, né, positivas e negativas. Então, você falar assim que alguns pontos foram divisores de água, diria que talvez o primeiro divisor de águas, né, foi ter conseguido passar numa universidade federal na época. Meu pai
por mais que fosse um homem trabalhador de segunda a segunda, de sol a sol, né? De sol a sol não, trabalhava de noite também, né? E com muito trabalho, ele não teria condições de ter pago naquela época uma universidade particular para que eu pudesse me formar, né? Então, passar numa universidade federal, extremamente concorrido, naquela época eram em torno de 60 candidatos por vaga no curso de Direito da UFMG, né? Como é que as coisas mudam rápido, né, Janelson? Naquela época, isso foi em 95, né, 1995, naquela época em Belo Horizonte havia só 4 cursos de Direito. Era a Universidade Federal de Minas Gerais, a PUC, a Milton Campos e a FUMEC. Hoje é capaz de ter 200 cursos de Direito em Belo Horizonte, né? Mas enfim, ter a oportunidade de passar numa universidade de ponta, poder fazer meu curso dentro de uma universidade federal, sem maiores dispêndios, né? Lógico que tem a despesa de estadia, de alimentação, mas dentro de uma universidade federal você tem alimentação subsidiada pelo governo e tal. Sou um defensor da escola pública, né? Principalmente da escola pública de base, da escola do ensino fundamental e médio, principalmente fundamental, né? Mas ali, aquele momento, passar no curso de Direito foi um divisor de águas no que se refere à minha oportunidade de ser uma pessoa diferente na minha vida profissional. Aquilo ali foi um divisor de águas muito forte, não há dúvidas disso, né? Existem outros pontos de marcantes na minha vida, né? Que mudou muito a minha forma de pensar o mundo e de agir, né? Mas talvez são coisas mais relacionadas com a minha vida pessoal e que não seja o foro adequado para mencionar aqui, tá, Janelson? Mas eu diria que são esses. O outro ponto que eu chamaria atenção também foi o convite, né, do professor Sérgio Castanheira, ex-coordenador do curso de Direito do Unilabras, né? Um convite que ele me fez para dar aula lá, sabe? Isso foi um marco importante na minha vida também profissional, porque confesso que eu acho que ele não tinha achado mais ninguém para dar aula lá, porque a matéria que ele queria que eu desse, acho que ninguém queria ministrar, né? E recebi esse convite lá e com muito orgulho, muita honra, a gente fez um bom trabalho como professor. Tenho diversos ex-alunos aí. Até o presente momento, todas as pessoas que formaram em Direito no Unilabras foram meus alunos. Até o presente momento. Daqui um ano, talvez, eu já tenha alunos formados lá que eu não tive o prazer de estar junto, pelo menos por um período na faculdade. Mas o convite para ser professor do Unilabras foi um marco importante na minha vida também, né, Nelson? Então eu acredito que não vale do ponto de vista político. Pessoal, então pelo que o senhor falou, só confirma para a gente se esse então foi, digamos assim, a maior conquista, a conquista profissional que o senhor mais se orgulha na sua trajetória. A questão de ser professor, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, né? Quando fala de vida política, né, de vida pública, ô Janelson, eu sou bem crítico nesse ponto, que eu falo o seguinte: eu não enxergo a política como profissão. Você fala assim, qual que é a sua profissão? Eu sou vereador, sou prefeito, sou deputado, sou presidente da República. Não, eu entendo a vida pública como uma missão, uma contribuição que você dá, nesse sentido. Senhor José dos Santos Júnior, boa noite, Lindomar. João Carlos da Silva, boa noite, professor Carlos Lindomar, pessoal cumprimentando aqui. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos aí. Exatamente. Pessoal, então, professor Carlos Lindomar, entrevista exclusiva ao Jornal Cidade em Foco, falando sobre eleições 2022. Aqui o primeiro bloco de perguntas, lembrando que o professor pode e vai responder as perguntas, os questionamentos e outras mais que vocês enviarem. Peço que compartilhem a live, convide a todos para estarem participando aqui. Uma oportunidade para o cidadão estar tendo contato, acesso com o professor, numa conversa muito simples, muito franca com a população. Quase que seria um de frente a frente com o Janelson esse programa, né? Primeiro bloco já foi. Vamos falar agora sobre Lavras, professor. Vamos, de uma forma geral, o que define Lavras para você? O que representa a cidade de Lavras? E depois a gente fala sobre a região também. Mas, primeiramente, sobre Lavras. O que representa Lavras? Lavras, para mim, representa a minha história de vida, né? Na minha concepção, Lavras representa uma cidade pujante, uma cidade
com um potencial maravilhoso, né? Uma cidade estrategicamente muito bem localizada, uma cidade referência no que se refere à educação, como já tive a oportunidade de dizer, né? Uma cidade que tem, como eu disse, um potencial maravilhoso e que infelizmente, né, às vezes não gera aquela quantidade de oportunidades que a gente gostaria que ela gerasse para a sua população, né? Para a sua população e para a população do entorno, como eu havia dito, por ser uma cidade polo, né? Então, Lavras, para mim, representa a cidade que os meus pais escolheram para a gente viver e representa, como eu disse, um potencial maravilhoso que precisa receber novas formas de atenção. Não vou falar que ela não tenha atenção, né? Nós temos muitas pessoas aí que batalham para o bem e para o crescimento da nossa cidade, da nossa região, mas a gente gostaria, às vezes, que tivesse um pouquinho mais. Com certeza, dentro de Lavras hoje passam aproximadamente 250 mil pessoas, transitam aqui de outros municípios dentro de Lavras, buscam em Lavras produtos, serviços que às vezes não é encontrado na região, na localidade, e acaba que Lavras acaba se tornando uma cidade realmente polo, como o professor falou, e com toda a referência. Janilson, essa questão, né, é uma coisa que Lavras precisa de pensar e de alguma forma isso tem sido feito, né? Eu tenho acompanhado acompanhei o trabalho da administração anterior como vereador, né? E tenho acompanhado o trabalho da atual gestão como cidadão, né? E a gente vê que alguma coisa tem sido pensada, alguma coisa tem procurado se estruturar, alguma coisa tem procurado se fazer. Mas Lavras, acho que qualquer um tem a noção exata de que a gente é um polo importantíssimo de educação. Nós temos uma agricultura pujante, mas o território de Lavras não é tão grande assim no que se refere à agricultura, né? E na prática a gente acaba dependendo muito do comércio. O comércio de Lavras é um comércio muito forte, muito pujante, né? Mas com as mudanças do mercado, com a internet, com as compras, né, de e-commerce, as coisas estão mudando, né? E a gente precisa de criar novas oportunidades, né? Novos meios para que o cidadão lavrense possa ter o seu sustento. Exatamente. Aqui, ó, José Ferreira, boa noite, professor Carlos Lindomar. Luísa Edson Furtado. Edson, ele disse, qual a sua opinião sobre o combustível de Lavras, sobre essa questão da mudança, da alteração no preço de combustível, essa nova resolução que reduziu de 31% para 18%, se não me engano, 13% a menos nas alíquotas de ICMS, professor? Sim. E foi para a energia, foi para o combustível e teve mais alguns outros produtos também. Nossa, é um tema muito polêmico. Sim, é um tema para falar uma hora aí, né? É um tema para falar uma hora, mas como pergunta, não podemos fugir da raia, não. Exatamente. Então, de uma forma assim superficial, de forma mais administrativa. Sim, vamos lá. Primeiro, né, nós brasileiros, mineiros, lavrenses, sabemos a carga tributária que a gente suporta, né? Os preços dos combustíveis dispararam e, por consequência, como nós somos um país eminentemente rodoviário, isso interfere no preço de todas os outros produtos, né? Principalmente da alimentação. Então, a questão do preço do combustível é muito importante para a realidade da economia do Brasil como um todo, né? Nós tivemos um período de pós-pandemia, ou um período de pandemia e agora pós-pandemia, se podemos chamar assim. Estamos tendo, né, uma guerra na Ucrânia, onde a interferência do mercado internacional, né, ela é evidente. Algumas sanções foram impostas à Rússia, no sentido de não se comprar petróleo da Rússia, e isso os outros países que produzem petróleo não aumentaram a sua produção. Aí a lei da oferta e da procura, preço de combustível do petróleo foi na lua, né, e por consequência o preço dos combustíveis, né? Enalteço aqui o trabalho do governo federal. Alguns vão falar assim, é oportunismo de campanha, de pré-campanha, tal. Bom, a realidade é essa. O preço dos combustíveis aumentou no mundo todo, a inflação voltou no mundo todo, nos Estados Unidos, na Europa, em todos os países, é uma realidade. O governo fez o que podia fazer, né? De alguma forma aí,
os impostos federais, né, os tributos federais incidentes sobre o combustível e o gás de cozinha já haviam sido retirados como uma forma de minimizar o crescimento do preço. E agora essa questão do ICMS, né, que a gente vê com muito bons olhos, né? Na gestão passada, eu acho que é bom falar isso, né? Na gestão passada, governo do estado de Minas Gerais, na gestão passada, aumentou o ICMS. O ICMS foi aumentado, inclusive sobre o combustível, né? Com votação favorável, inclusive, de deputado de Lavras, que na época estava lá, votou a favor de aumento de impostos, né? Eu penso que, na realidade que nós temos no nosso país, nenhum político pode pensar na hipótese de aumento tributário. Temos que pensar na forma de reduzir as despesas e reduzir custos. Mas, enfim, aí tá. O que importa para nós lavrenses e para aquele que está ali, como eu e como você que está nos assistindo aí, que é chegar ali no posto e ter o preço do combustível condizente com o preço de mercado, né? Essas medidas que foram adotadas pelo governo federal e pelo governo do estado de Minas também, acatando essa redução tributária sobre os combustíveis, o resultado está chegando na bomba. Em Lavras, talvez não esteja chegando na velocidade que a gente esperava. A gente tem visto muitas críticas aí na rede social no que se refere aos preços dos combustíveis, né? Na nossa região. Olha, eu entendo um pouquinho desse negócio do mercado de combustíveis. Eu advogo para alguns donos de postos de combustíveis em Lavras e na nossa região, né? E já tive a oportunidade de estar inserido nesse meio. E eu falo que eu vou falar isso sem falsa modéstia, tá, Janelson? O problema de preço de combustível no Brasil tem um nome, ele se chama Petrobras. Tudo aquilo onde você tem monopólio, o preço fica na mão de um bico só. Você pode abastecer no posto Ipiranga, no posto Shell, no posto Bandeira Branca, onde você for, a realidade é que aquela gasolina saiu de um único bico, o bico da refinaria da Petrobras. Distribuidora nós temos várias, mas toda a gasolina sai do bico da Petrobras. E quem põe o preço no combustível é a Petrobras. Tá? Aí você vai falar assim, tá, mas por que às vezes nós temos diferenças de preços de uma cidade para outra? Sabe o que chama atenção para o preço de combustível cair numa cidade, Janilson? É a quantidade de postos não bandeirados. O que é um posto bandeirado? Posto bandeirado é aquele que tem uma marca. Ipiranga Shell BR né? E quando você tem muitos... O que é o posto bandeira branca? O posto bandeirado ele faz um contrato com a distribuidora de que ele só pode comprar daquela distribuidora. E, se for de seu interesse, eu te mostro um contrato de posto bandeirado para você ver. O contrato vai dizer lá o seguinte: qual que é o preço que eu tenho que comprar? Eu só posso comprar dele. Qual que é o preço? É o preço de mercado da cidade. Bom, eu não tenho uma resposta para isso. Desculpa aqui, gente, o celular resolveu falar sozinho aqui. Então, o preço ele é estipulado pelas distribuidoras para aquela cidade. E o que é um posto bandeira branca? É um posto que não tem contrato com uma distribuidora. Qual que ele vai comprar? Do que tiver mais barato no dia. Ele vai ligar em todas as distribuidoras, essas grandes ou as menores. Temos distribuidora aqui em Santana da Vargem, né? Você pode comprar aqui. Eu esqueci o nome da distribuidora. Santana Petróleo. Ou Brito e Brito Distribuidora, tem um nome assim. Razão social, né? Enfim. Nós temos essa possibilidade de comprar o posto bandeira branca em qualquer lugar. Lavras, gente, tem poucos postos bandeira branca. E eu falo que o posto bandeira branca, ele força o preço na cidade para baixo. Varginha é uma cidade que tem muitos postos bandeira branca. Então ele acaba jogando o preço, é uma lei de oferta e procura. Tá? Não estou fazendo aqui defesa de dono de posto de combustível não, tá? Mas eu vi aí algumas situações aí do pessoal descendo pau, cartel e tal. Pô, cartel é coisa séria, gente. Falar em cartelização é coisa séria, né? Quem tem falado em cartel, né? Se tiver uma credibilidade e um nome a zelar, né? É complicado, porque você falar em cartelização é algo muito sério, né? Você fazer uma denúncia dessa que se prove. Mas como eu estava dizendo, se quem põe o preço na cidade, se o dono do posto ele tem que comprar pelo preço de mercado da cidade e as distribuidoras colocam o preço naquela cidade num patamar mais alto, o combustível fica mais caro. O pessoal fala assim, mas em Lavras tem uma diferença muito pequena de preço do posto de um para outro. Realmente.
Lá nos anos de 2004, 2002, por aí, eu me recordo que teve uma investigação muito rígida, muito contundente, à época, se não me engano, conduzida pelo professor doutor Dimas Messias de Carvalho, promotor à época, no que se refere a essas denúncias de preço de combustível em Lavras. Houve um inquérito, houve uma investigação, né? E ali foi estabelecido um termo de ajustamento de conduta na época que estabelecia o limite mínimo e máximo de percentual que os postos poderiam colocar no preço de custo do combustível. E por isso, talvez, que não tenha essa diferença de preço muito grande, sabe? Mas, pessoal, para responder a pergunta, eu falei que é um assunto para uma live inteira, né? Mas a questão dos preços de combustíveis em Lavras, o que você, consumidor aí, e eu, consumidor aqui, podemos fazer para forçar o preço a cair? Gente, é procurar o posto mais barato e abastecer. Óbvio, com gasolina de qualidade. Com toda certeza. Porque também adulterar combustível e vender gasolina barata, aí fica fácil demais, né? Nós não temos um histórico tão repetitivo aqui na nossa cidade de postos com adulteração de combustível, mas pode acontecer, né? Não quer dizer porque é mais barato está fazendo negócio também não. Mas procure abastecer naquele posto de combustível de sua confiança. Lavras não é uma cidade tão grande assim. A gente sabe quem são os donos dos postos de combustíveis. Avalie a credibilidade desse dono, se você tem coragem de abastecer no posto dele ou não. Existem alguns postos de rede que são de fora, que a gente não sabe quem são os donos, né? Mas se você quer ajudar a reduzir o custo do combustível, é procurar abastecer naquele que está mais barato naquele dia, né? Faça aí uma análise, porque aí, quando a galonagem dos postos bandeirados começam a cair, eles obrigatoriamente e naturalmente começam a reduzir o preço para o dono do posto de combustível, né? Agora, eu tenho convicção, né? Lavras talvez demore um pouquinho aí, mais para chegar, mas nós precisamos chegar nos preços que os outros municípios têm adotado aí, né? Geralmente eu saio de Lavras, na minha profissão eu vou muito a Belo Horizonte, eu saio de Lavras e procuro sair com a gasolina necessária para chegar lá, encher o tanque e voltar. Fiz isso sempre, porque a gasolina lá era mais barato, né? Nos últimos meses, infelizmente, eu vou te falar que Lavras está mais barato que Belo Horizonte. Não sei se nos últimos meses, nos últimos 3, 4 meses, depois que teve esse boom de aumento aí, eu não estava conseguindo abastecer em Belo Horizonte mais barato que aqui, né? Então é uma questão de mercado mesmo. O que a população tem às vezes reclamado, até por causa das matérias que nós temos publicado dentro do jornal, é que Varginha, nesse prazo ali de 1 a 5 dias, pós a comunicação do governador, né, do decreto dele, Varginha já despencou o preço, estando ali a R$ 5,86, R$ 84, R$ 82, e Lavras ainda está travado nos R$ 6,70, R$ 6,80. Janelson, vou te falar, sem conhecimento prático lá da realidade momentânea, né? Mas eu vou te dizer por quê. Varginha tem uma rede de postos bandeira branca de um dono só, com um poder de compra muito grande. Até já foi político lá na cidade e tal, é meu amigo, inclusive. O que acontece? Como o posto bandeira branca ele compra no posto mais barato do dia, é natural que uma cidade onde tem mais postos bandeira branca, o preço caia com mais agilidade. Porque aqui em Lavras, você pode ter certeza que os donos do posto ainda estão comprando no preço que a distribuidora está apresentando aqui, mais alto do que o de lá, né? Quem tem um posto bandeira branca, ele consegue reverter essa situação do preço de combustível de forma muito mais célere do que os outros, né? Mas eu tenho convicção que Lavras também vai chegar e nós precisamos disso. O nosso país precisa disso. E principalmente a população mais pobre precisa disso. Porque por mais que aqui você eu nem tenho carro, não estou preocupado com o preço do combustível. Cara, o arroz que você compra, o feijão que você compra, o fubá que você compra está relacionado com o preço do combustível. Com toda certeza. E ainda tem uma última questão, né, para encerrar esse assunto, que não é o objeto, a pauta aqui, mas é importante falar que às vezes pode ter acontecido em alguns postos do dono do posto ter comprado o seu combustível um dia antes do decreto, e quando anunciou o decreto, cheio, né? Ele ainda tem estoque girando ali. Isso pode atrasar mesmo em alguns dias. Em que pese, né, Janel? Se fosse aumentar e o estoque tivesse cheio, ele teria um lucro. Aí realmente é um argumento pro dono do posto? Né? Mas
Se você fosse pensar, a gasolina está a 5, fosse para 6 no outro dia e o tanque, né, do posto estivesse cheio, ele ia vender a 6 no outro dia, ele não ia continuar vendendo mais barato, né? Diga-se. Mas enfim. Existe essa possibilidade. Bom, ainda falando sobre Lavras, o professor Carlos Lindomar gentilmente recebeu a nossa equipe aqui para estar conversando abertamente sobre eleições 2022, a pauta dos combustíveis, foi pergunta aqui dos nossos seguidores aqui. Vamos voltar aqui, professor, que o pessoal está falando aqui agora. A Vânia, o Paulo, o José, o André Matias mandou outro abraço para você aqui. A Vânia disse que eu sou ex-aluna sua, te mandou um abraço, te cumprimentou. Vânia Souza. Ô Vânia, um forte abraço, minha amiga. Tudo de bom para você. Exatamente. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe. Senhor José Ferreira, Luiz Carlos Caçapa, boa noite, um grande abraço. Forte abraço, grande liderança da nossa cidade aí. Giovanni Nemé Torres, professor ainda mais Giovanni Nemé, professor. Exato, dos primeiros turnos, 64%. Como fazer com o eleitorado lavrense? Como é que é? Como fazer com que o eleitorado lavrense de presidente também, exclusivamente em candidatos locais alinhados? Eu não entendi a pergunta. Então, um pouquinho eleitorado lavrense do presidente também. O eleitorado do presidente vote em candidatos aliados. Com certeza é daquele período. André Matias também, Lindomar, o seu mandato como vereador foi excelente. Caso seja eleito, você terá a essência na Câmara Legislativa? Perguntou. Você vai manter a sua essência também. Sim, André. Eu penso o seguinte, né? Legislador, seja a nível municipal, estadual ou federal, o que eu acho que ninguém pode abrir mão é da sua independência. Agir conforme seus princípios, conforme a sua ética, né? Conforme a sua moral, agindo de forma independente, não traindo os seus eleitores e a sua pauta de mandato, né? Aquilo que você apresentou à população como seu plano de governo, não que o deputado precise ter plano de governo, o meu como pré-candidato já está elaborado, não posso divulgar ainda, mas será divulgado no momento oportuno, né? Não fugir daquilo que você se propôs a fazer, né? Algumas situações, eu falo que alguns candidatos têm a sua bandeira e tem que ter mesmo e tem que defender a sua bandeira, né? Mas sem que para isso você entre no jogo, malfadado o jogo do toma lá da cá com o executivo. Isso, essa essência, André, não pode mudar, né? Faço questão de manter isso, a linha de independência, nem base e nem oposição por oposição, né? Você precisa de agir de acordo com aquilo que é certo ou errado, né? Não existe meio certo, não existe meio errado. Você pode ter convicções diferentes, e isso é natural e faz parte da democracia, né? Alguém pode defender que é a favor do aborto, na democracia tem todo jeito de fazer isso, do mesmo jeito que do lado de cá eu sou totalmente anti-aborto. Então, são pautas, né? E é natural o debate, mas que você não mude aí de acordo com o vento, né? Com certeza. Bom, qualidades e defeitos e também o que você mais gosta na cidade. Bom, acho que eu já respondi isso na pergunta anterior, né, basicamente. O Janelson, mas as qualidades de Lavras, é uma cidade muito bem localizada, estrategicamente bem estabelecida, né? É uma cidade que tem um polo de educação muito forte com a Universidade Federal de Lavras, menina dos olhos da nossa cidade, com o Unilavras, que é uma referência regional, com a Faculdade Adventista e a Fagamo, né? Isso a nível de curso superior, mas sem esquecer também das nossas escolas de ensino médio e fundamental. Mas, enfim, Lavras tem todo esse acervo importante na área de educação, na área de cultura, e precisa de se industrializar um pouco mais, gerar mais oportunidades, né? Eu acho que o defeito da nossa cidade, basicamente, está relacionado com a geração de oportunidades, emprego e renda, que é a minha bandeira principal, vamos dizer assim. Se tem um motivo para o qual eu penso na vida pública, é de gerar oportunidades. Lógico, na base com educação, mas principalmente e também, né, dando oportunidades para que a pessoa possa levar o seu leitinho para as crianças todo dia em casa com dignidade,
com dignidade. Eu acho que o trabalho dignifica o homem, né? Eu aprendi desde muito cedo, né? Como eu disse, meu pai sempre trabalhou de segunda a domingo. Nunca, eu não me recordo... Tá, tudo bem, teve um dia, mas vamos viajar, vamos lá em São João del Rei, era bate e volta. Meu pai, que eu me lembre até os meus 18 anos, eu tinha ido na praia uma única vez, né? Eu mesmo fui conhecer praia quando eu tinha 14 anos de idade. Sempre foi muito trabalho. Então, eu tive o trabalho como norte, como experiência dentro de casa. E o trabalho dignifica o homem e a gente tem que gerar oportunidade para a nossa população, para que cada um busque a sua dignidade. Com certeza. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Bruna Bru também, super tem meu apoio, estaremos sempre muito bem representados. Jamils Rezende, boa noite, meu amigo, estamos juntos. André Matias. Pessoal, agradeço muito aqui a participação. Perguntas que forem enviadas. Jamilson, forte abraço aí, liderança do Nova La Limpa. Exato. Perguntas que forem enviadas aqui. E fazendo um trabalho bacana na prefeitura também, viu, Jamilson? Forte abraço. Um abraço até para a família lá também. Família Rezende toda. Casou a menina lá. Isso mesmo. Os parabéns, Jamilson. Queria agradecer aqui a todos e falar, perguntas feitas ao vivo serão respondidas ao vivo. Lindomar se compromete com todas. Sim, estamos aqui. Para fechar aqui essa rodada de perguntas sobre a região, sobre Lavras e região, vou unificar as perguntas aqui, professor, para não ficar muito extenso também esse bloco. Peço desculpa a quem está ouvindo, eu já Nelson, eu sou advogado e professor, falar é conosco mesmo. Com toda certeza, e fala muito bem. Bom, visto que Lavras é uma importante referência para o desenvolvimento não só do município, mas também de toda a circunferência, de todas as nossas cidades, amigas, irmãs que estão aqui, Ijaci, Ribeirão Vermelho, a nossa vizinhança, que é muito bem-vinda. Temos lá muitos grandes apoiadores, muitos grandes colegas, pessoas que participam aqui do Jornal Direto. Toda hora a gente tem um prefeito aqui ao vivo com a gente, conversando, mandando mensagem. E nós sabemos o quão é importante a cidade de Lavras também para o desenvolvimento desta região. Muita coisa se busca aqui, desde produtos e serviços até também para o desenvolvimento educacional, dentre outros tantos. Professor, como que você avalia o desenvolvimento dessa região com base na atuação em Lavras, dos gestores públicos, vamos dizer assim, seja a nível municipal, estadual ou até mesmo federal? Olha, Nelson, quando a gente pensa em Lavras, né, eu vou pensar que, desde que eu me entendo por gente, né, nós vamos falar o seguinte aí, ó. Desde 1988, que o Maurício de Pádua, né, um famoso Nuxo, foi nosso deputado federal, foi constituinte, e o Célio de Oliveira, marido da nossa prefeita Jussara, foi deputado estadual, foi mais ou menos nessa época aí. Nós ficamos décadas sem representação na nossa cidade. Voltamos a ter uma representação com a eleição do deputado estadual Fábio Xerém na época, que ficou por 2 mandatos, e com a eleição da Dana Pereira no mandato seguinte, que ficou por 1 mandato, né? Lavras ficou sem representatividade. Quando eu falo que Lavras ficou sem representação, nós vamos falar que não é Lavras. A região toda ficou sem representação, né? Lavras tem aí 100 mil habitantes, 65 mil eleitores, votos válidos aí algo em torno de 45, 50 mil votos. Só Lavras. Se pegar o entorno todo, nós vamos ter aí algo em torno de 120 mil votos válidos, ou até mais, que poderia ser canalizado aqui para a nossa região. E aí nós teríamos possibilidade de eleger 2 ou 3 federais e 4 deputados estaduais. Mas infelizmente isso não aconteceu. Não digo também que seja algo que tenha sido só isso o motivo, né? Mas Lavras ficou muito tempo sem representação, né? E eu falo, Lavras e região precisa ter representação política e boas representações políticas. Porque, sinceramente, às vezes também antes só do que mal acompanhado. Tá? Não é porque daqui que às vezes mereça ser eleito ou não. Isso aí é um julgamento que o eleitor faz. E se o eleitor de Lavras acaba votando nos chamados paraquedistas, é porque às vezes nós não estamos tendo a liderança certa aqui. Né? Isso é um histórico de Lavras de décadas. Né?
E às vezes você fala assim, elegemos alguém e essa pessoa às vezes não consegue se reeleger. Né? Eu até estava conversando antes aqui, né, Jair, que alguém que tem mandato, se conseguir perder uma reeleição, tem que repensar alguma coisa, porque não tem lógica. Você tem tudo nas mãos quando você tem um mandato de deputado federal, principalmente. Estadual nem tanto, mas um deputado federal, ele tem tudo nas suas mãos para poder fazer um trabalho decente para a sua região e ser reconhecido por isso. Mas enfim, né? Lavras precisa muito de representação, a nossa região precisa de representação. Quando a gente fala Varginha decolou, quando a gente fala que Extrema decolou, que Pouso Alegre decolou, não tenham dúvidas de que isso tem um trabalho de deputados envolvidos, de deputados, senadores e por aí vai, né? Lógico que o trabalho do prefeito ele é essencial, essencial. E a verdade seja dita, se você também tiver o deputado e ele for arqui-inimigo do prefeito, pouca coisa o prefeito tem de retorno desse deputado e pouca coisa esse deputado consegue fazer para o município, porque os recursos vêm através do prefeito, através da prefeitura, né? Então, ter no mínimo um diálogo com o executivo faz muito bem para o mandato de deputado e para a região. Muito bom, professor. Lembrando aqui a todos aqui que estaremos numa rodada de entrevistas com os principais, digamos assim, todos os pré-candidatos a deputado estadual e federal aqui do município de Lavras. Aqui hoje, professor Carlos Lindomar, pré-candidato a deputado estadual, gentilmente que abriu o seu espaço, da sua casa, da sua família, para estarmos conversando abertamente e falando sobre interesses em relação à eleição desse ano. Professor, mudando aqui de pauta, falando agora como se já não tivéssemos falado antes sobre política, Sim. O que você acha, que habilidade que você acha que faz a diferença num candidato, num pré-candidato? Tá. Acho que a habilidade mais importante da política é o diálogo. Não há nada mais importante do que o diálogo, né? O político ele pode ter capacidade intelectual, ele pode ter capacidade prática, mas se ele não tiver o exercício da arte do diálogo, fica muito difícil, né? Eu falo que algo essencial para um bom político é estar aberto ao diálogo, saber ouvir as críticas, responder essas críticas e crescer com elas, né? Isso como qualquer cidadão, assim deve ser, mas na política muito mais, né? Eu penso que para que alguém possa bem representar a nossa região, e temos aí bons candidatos, né? Essa pessoa precisa ter um histórico de realizações na sua vida profissional, né? Que demonstre que ele tem a capacidade de tomar boas decisões, né? Isso acho que é um ponto importante, né? Ter o conhecimento teórico ajuda muito, né? Eu falo que para a gente que é do direito é muito fácil, né? Trabalhar no meio do legislativo e no executivo também, né? Hoje, se você for prefeito de uma cidade e você não tiver uma assessoria jurídica, um procurador gabaritado de peso, você sendo honesto é capaz de sair preso da prefeitura, porque as coisas são muito amarradas, muito engessadas, e você precisa ter um conhecimento teórico muito grande para que você possa tirar o melhor proveito das coisas, né? Então, o trabalho como deputado precisa ter um conhecimento teórico, sim, e um conhecimento prático, né? Eu falo que o fato da gente ter tido a oportunidade de ter sido vereador com muito orgulho, com muita honra, né? Da minha cidade aqui de Lavras, de certa forma, né, nos deu esse conhecimento prático também para poder trabalhar. Eu penso que um bom candidato aí teria que somar esses pontos importantes aí: conhecimento teórico, conhecimento prático e saber exercer com maestria a arte do diálogo. Com certeza. Professor, no período em que você foi vereador, como que você descreve, se você sentasse na cadeira aqui agora e observasse você mesmo trabalhando, como que você descreveria a sua maneira, a sua metodologia de trabalho e o que o seu gabinete na época produziu para o município? De que forma que ele produziu para o município?
Olha, Janelson, eu até pelo conhecimento teórico, né, da função de vereador, a gente estuda isso no direito, né, da função de todos os cargos da administração pública, a gente estuda isso com muito afinco. Eu falo muito que às vezes a população e o próprio vereador induz a população a acreditar que ele pode mais do que aquilo que ele realmente pode fazer, né? Acabam criando expectativas na população de coisas que ele supostamente vai resolver e que ele não tem poder para tal. Ele não tem a caneta para resolver aquilo. Quem tem a caneta, na maioria dos casos, é o prefeito, né? Ou a prefeita. Então, como eu fiz uma campanha propositiva, mas muito no sentido de exercer a função do vereador, né? Eu tive muita facilidade de exercer o meu mandato, porque me cumpria ali legislar com independência e tenho a consciência absolutamente tranquila que assim o fiz. Sempre votei os projetos de lei pensando no interesse da população. O que entendia que era bom, votava a favor. O que entendia que não era legal, votava contra. Não sou o dono da verdade. Chegava muito projeto de lei lá que a gente apanhava porque eu não tinha o conhecimento, às vezes, da área para poder ver se aquilo era bom ou ruim, né? E aí sempre fiz uso de alguns grupos de amigos. É um projeto relacionado com o Código de Obras. Bom, vamos chamar alguns pedreiros, alguns engenheiros, alguns mestres de obra para chegar aqui e a gente dialogar se o projeto é bom ou ruim. Tem algo que a gente pode melhorar na legislação, tem algo que não tenha. Então sempre agi dessa forma e sempre cheguei para votar os projetos com um conhecimento muito bom do conteúdo daquele para votar de forma consciente. Então isso, para mim, foi muito tranquilo. E a outra função que cabe ao legislador, que são só essas duas, né? Para vereador, são só essas duas, que era o ato de fiscalizar, né? Fiscalizar o executivo, fiscalizar as instituições públicas municipais e fiscalizar a própria Câmara, né? Ali eu tive a oportunidade de trabalhar algumas situações que foram bem interessantes, né? Fui membro lá da comissão parlamentar de inquérito que investigou a questão da área azul, da Copasa, já tinha tido uma CPI anterior, participei da CPI, fizemos um relatório e encaminhamos para os órgãos competentes. Aí vem aquela questão, poxa, vai ter alguém que vai falar, mas não deu em nada, terminou em pizza e tal e tal. Bom, gente, infelizmente a função do vereador e do deputado também, quando ele faz uma CPI, é investigar, fazer um relatório e encaminhar para as autoridades competentes. Tribunal de Contas, Ministério Público, Polícia, se for o caso, né? A função é essa, você não tem a decisão, a não ser que você abra um processo de impeachment. Aí a decisão vem para o Legislativo, né? Mas um processo de impeachment, ele é mais político do que jurídico. Totalmente. Né? Porque se você tiver maioria numa Câmara, na Assembleia, no Congresso, esquece impeachment. O impeachment, ele ocorre quando existe um crime político, né? Um crime, uma situação prevista em lei, que gera a cassação, mas que você tenha perdido o apoio político. Senão não acontece nada, né? A votação ali é política, ela não é jurídica. Então, enfim, a gente teve a oportunidade de participar dessas CPIs, né? Eu falo que uma das coisas que eu atuei fiscalizando e que me senti muito bem é que na gestão anterior o prefeito, entendendo na cabeça dele que era o melhor para a cidade, quis terceirizar a UPA. Por mais que se critique a UPA, por mais que se critique o atendimento, às vezes com razão, às vezes não, né? Por mais que se critique, eu penso que não cabe ao poder público terceirizar aquilo que é a sua atividade básica. O poder público não pode terceirizar a educação e não pode terceirizar a saúde e infraestrutura urbana, né? Ele pode contratar empresas para fazer a obra, ok. Mas educação e saúde, você pode ter escola privada, você pode ter hospital particular, mas saúde e educação, o poder público não pode terceirizar. Na época eu estava com o edital pronto, né, para terceirizar a UPA, já tinha uma empresa aí praticamente definida, né, que ela ia assumir a administração da UPA. Analisei o edital, não achei que aquilo fosse interessante para o nosso município. Fiz uma denúncia no tribunal, eu era minoria na Câmara, fiz uma denúncia no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O Tribunal de Contas entendeu que o edital era direcionado para a empresa mesmo e tal, enfim. Determinou ao município que fizesse um monte de explicações, optaram até por desistir de terceirizar. Passou
2, 3 semanas, notícia do Fantástico, a empresa que ia ganhar a licitação aqui em Lavras, licitação não, né? A terceirização, a empresa que estava para vir para cá, com todos os seus diretores presos pela Polícia Federal por desvio de verbas, e no Rio de Janeiro, em Campinas e em outras cidades onde essa mesma empresa trabalhava. Então, assim, eu falo que o trabalho do vereador, principalmente de fiscalização, ele é muito importante. Procurei fazer isso dentro das minhas limitações e da melhor forma que eu podia fazê-lo, sem nada pessoal com relação às outras, ao prefeito, né, na época, sem nada pessoal, ele, prefeito, eu, vereador, cumprindo cada um o seu papel. Com certeza. Professor, para a gente encerrar esse bloco aqui, é muito importante eu estar conversando com o senhor, explicando para a sociedade, porque o que está acontecendo, tem uma pergunta, essa pergunta talvez ela seja um pouco mais crespa para poder estar respondendo, mas ela é fundamental que se explore ela também, até porque em todos os cantos que nós andamos, sempre há esse levante de informação, que é exatamente o que eu vou te falar agora. Perfeito. A sociedade lavrense vive falando, em qualquer canto que você pesquisar, que o lavrense vive jogando 1 milhão de candidatos como candidatos a estadual, federal, e divide tanto, mas divide tanto, que acaba não conseguindo fazer ninguém. Como o senhor disse, passou décadas sem ter um, agora conseguiu um, depois saiu, agora nós estamos desassistidos de representante na cidade administrativa e também no Congresso. Hoje eu tive a oportunidade de estar presente, assistir o lançamento de uma candidatura de uma cidade próxima a Lavras, e esse lançamento, o que mais me impressionou foi que todos os políticos, vamos dizer assim, 90% deles, para não ser absoluto também, que a maioria, entre situação e oposição, abraçaram um nome só e estão lançando, e com toda certeza, acredito que, eu por mim, como jornalista, eu acredito que eles têm esse candidato e eles vão eleger esse candidato. Como que o senhor avalia, de acordo com o que eu acabei de falar, essa partilha que acontece aqui na cidade de Lavras? Muito bem, acho que é o ponto mais importante para a gente conversar aqui hoje. Não é crespo de forma alguma, né? Bom, Lavras, né? Para quem é daqui ou é da região, sabe exatamente como é que funciona, ou como funcionou até então a política em Lavras, né? Você tem 2 ou 3 grupos políticos, né? Muito bem definidos. Talvez hoje fosse falar em um 4º grupo, que seria pior ainda, né? Mas não há dúvida de que quanto mais candidatos saírem, menor a possibilidade de alguém se eleger, né? Eu sou totalmente favorável, né, ao alinhamento dos discursos, ao alinhamento de se trabalhar junções dentro daquilo que for, vamos dizer a verdade, daquilo que for palatável para o próprio eleitor, né? Porque também chega uma hora que você, a legislação me permite que eu fale, então eu vou falar, né? Vamos lá, dá para engolir Alckmin, Geraldo Alckmin, candidato a vice-presidente na chapa do Lula? Os caras se chamavam de bandido um ao outro há um mês atrás, né? Tem que ser palatável, né? Você tem que ter, eu acho que tem que ser palatável para o eleitor e principalmente para o próprio político, né? Eu não tenho nenhuma... sempre pautei de fazer as minhas campanhas, as poucas que eu fiz, sempre pautei de fazer a minha campanha de forma propositiva. Jamais ataquei meus concorrentes, a não ser falar verdades do ponto de vista de coisas públicas. Isso faz parte. Jamais atacando de forma pessoal, e inclusive até mesmo às vezes nas questões públicas a gente evita de falar. Sempre pautei por isso, para quem trabalhou comigo no marketing sabe que foi assim, sempre falei para a gente fazer campanhas propositivas. Nós vamos preocupar com a nossa campanha, os adversários preocupem com a deles. Tenho certeza que quem acompanhou a campanha de prefeito viu isso. Da minha boca jamais saiu qualquer ofensa para nenhuma das 2 outras candidatas e penso que assim deve ser feito. Até porque posso falar isso em público, não há problema nenhum, já falei algumas vezes
não em rede social, acho que não em rede social, mas tanto é que acabou a eleição, no dia seguinte eu tomei a liberdade de ir à casa da prefeita eleita, toquei a campainha, me atendeu, falei, Jussara, vim aqui reconhecer a sua vitória e dizer que muito ajuda quem não atrapalha, que da minha vontade, do meu agir, jamais vou atrapalhar a sua gestão. E aquilo que de alguma forma você sentir que eu possa contribuir, estou à disposição. Penso que assim deve ser. Penso que assim deve ser. Do mesmo jeito que se eu tivesse tido a oportunidade de ser eleito prefeito, tenho certeza que a Jussara, a Dâmina, o Deon e... Teve um quarto candidato ali. Quem foi, gente? Nossa, que coisa feia, eu me lembrando. Mas enfim, a Dâmina, a Jussara, o Deon, teve um outro candidato. E o... Bom, enfim, deu branco aqui. Todos eles estariam convidados a sentar à mesa e pensarmos o futuro de Lavras. Se algum deles agora, e eu fosse prefeito, viesse a ser deputado, as portas estariam abertas para trabalharmos o crescimento da nossa cidade. E assim penso, e assim tenho procurado agir. Dentro desse cenário, né, há sim uma procura de alinhamento político. Só uma correção, foi você o quarto candidato. Não, mas foram 5, né? Foram 4. Deon, eu, Jussara e a Dana, tá? Eu tô com 5 na cabeça aqui. Não, o Adjamar... O Adjamar foi na outra, né? Tá, perdão. Do PT, né? Isso, o Adjamar foi na outra. 2016. É isso que eu tava confundindo aqui. Mas, enfim, eu não tenho dificuldade nenhuma de dialogar, né? Tanto é que assim tem sido feito, né? Tenho mantido um diálogo próximo com a nossa atual prefeita Jussara Minicucci, no sentido de caminharmos, né, dentro daquilo que não ofenda compromissos já assumidos, mas de trabalharmos juntos pelo prol pelo prol da nossa cidade, né? Então eu sou favorável sim a essas junções, desde que elas sejam palatáveis, tanto para os candidatos e que as pessoas pensem, pelo menos, de forma parecida. Porque também fazer junção para ganhar por ganhar, não vejo que seja algo que esteja de acordo com a minha índole, sabe, Janel? Mas nós temos sim alguns candidatos. O ideal para Lavras era ter 2 candidatos a federais e 2 a estaduais, teria condição de eleger os 4. Vejo isso com muita tranquilidade, né? Alguns candidatos não têm penetração fora de Lavras. Aí fica mais difícil, porque aí você tem que sair com 30, 40 mil votos em Lavras. Ninguém nunca saiu com essa votação da nossa cidade, né? Agora, outros já têm penetração fora de Lavras, né? Não só nas cidades do entorno, mas às vezes em outras cidades, em outros polos maiores também. Então é importante que cada um avalie aí, procure, né, aquele candidato que representa a sua ideologia, que representa os seus anseios e que você confie, né? E que você confie. E acho que esse é o ponto primordial aí para que a gente possa eleger alguém. Agora, né, fechando a sua pergunta, penso que o alinhamento com lideranças ele deve acontecer para a gente pensar uma política do bem em prol da nossa população. Tenho procurado fazer isso, né, através, eu e a minha colega de chapa, vamos dizer assim, delegada Ana Paula, né, temos procurado fazer isso com os políticos da nossa região, com os prefeitos da nossa região. É claro que a gente não tem mandato, enquanto você não tem mandato é difícil de você conseguir o apoio de um prefeito, porque ele já tem compromisso com outro deputado de mandato, mas a gente tem procurado fazer esse trabalho, deixar as portas abertas, né, para que, caso, né, a gente tenha a oportunidade de ser eleito, para que a gente possa estar alinhado com essas lideranças todas da nossa região para fazer um trabalho conjunto, sabe, Janelson? Acho que isso é muito importante. E aqui em Lavras, a gente tem procurado sim, né, acho que já não é muito segredo, a gente tem procurado sim alinhar aí com o grupo da atual prefeita Jussara Minicucci, né, que tem feito um trabalho interessante na nossa cidade, tem muita coisa, eu tenho acompanhado, tem muita coisa para acontecer aí, né, que a gente está com muita esperança, muita expectativa, né, depois de 30 anos sem vir uma grande empresa para Lavras, aliás, perdemos uma grande empresa, está vindo aí aliar para a nossa cidade, vai gerar uma leva de empregos interessante, né. Lavras precisa de fazer esse trabalho todo, investir na formação da mão de obra e trazer oportunidades de emprego para o nosso povo. Com certeza. Vamos ver o que o pessoal está mandando aqui, Lindomar. Giovanni Nemec Torres, em 2020 foram 5 candidatos
a prefeito. Faltou citar a perda do... Tá aqui. Faltou citar o... Não, não falou não. A perda... Não entendi. Sim, o professor da UFLA, o professor Volpato. Professor Volpato, me desculpa aqui. Eu estava com a candidatura do PT em mente, mas estava com o nome do meu amigo Adjamar Veríssimo, gente boníssima. Forte abraço ao Adjamar, mas eu estava com o nome de Adjamar na mente aqui, mas é isso mesmo, foram cinco candidatos, professor Volpato da UFLA. Ótimo, excelente. Bom, para poder nós encerrarmos, até porque o tempo e a nossa bateria também já está esgotada, também a ver com essa pretenda e para poder fechar uma curtinha. Dos alinhamentos políticos, se Lavras fosse subtrair das chapas a pretensões estaduais e também das federais, não precisa citar nomes, fica à vontade para responder ou não. E vou fazer de uma forma bem objetiva. Tem algum nome, só sim ou não, tem algum nome que você não se alinharia? Tem sim.